Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom podermos nos encontrar mais uma vez na igreja para recebermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Também louvar o nome do Senhor. Muito bom a gente poder ter ainda esse privilégio. Não obstante tudo que a gente tem visto acontecer ao nosso redor, ainda temos a liberdade concedida por Deus de buscarmos a sua presença, de o adorarmos, de buscarmos a sua palavra. E a sua palavra tem sido confirmada nesses tempos, a gente crê assim. Quanto mais as coisas sucedem, quanto mais as coisas acontecem, mais a gente se volta para tudo aquilo que o Senhor nos advertiu. A nossa confiança está em Deus e nós descansamos nesta confiança. Por isso podemos prosseguir em meio a esta tempestade que não somente o país, mas o mundo inteiro vive. Quero abrir convosco o texto sagrado de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, a seguir. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo, eu continuo, eu persevero. Com que objetivo? Para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo, como nós também fomos chamados para uma viva esperança. Existe algo que nos aguarda. E Paulo prossegue nessa direção. Irmãos, versículo 13. Quanto a mim, eu não julgo que já haja alcançado essa condição, de perfeição. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ou seja, as coisas que são passadas, as coisas que aconteceram, e não somente as coisas que aconteceram, mas toda, no contexto de Paulo, toda a sua posição, seus títulos, a sua linhagem. Paulo era alguém que pertencia, podemos dizer, a uma elite, e nós vimos, ele viu tudo isso como perda para alcançar Cristo. Então essas coisas para Paulo ficaram para trás também. São muitas coisas na nossa vida que ficam para trás. Coisas que atrás ficam avançando. Então ele avança para as que estão na frente, para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, por causa do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na última semana, nós vimos que Paulo tem ele busca de uma forma
obstinada. Paulo, ele é determinado. Nada pode demovê-lo do seu objetivo, da sua intenção, do seu propósito. Paulo, ele corre para alcançar aquilo para o que nós fomos chamados, como ele, para sermos perfeitos. Mas ele sabe, de antemão, também pelo fato de já ser uma pessoa de idade, já ter uma longa experiência nessa caminhada cristã, no seu ministério. Paulo, digamos, já está praticamente no final da sua vida, já é um homem velho, e ele confessa que ele ainda nesse estágio, por mais que alguém possa considerá-lo perfeito como ser humano, ele diz que ele não alcançou a perfeição, porque ele sabe, como nós também devemos ter a consciência, que jamais nesta vida terrena nós poderemos alcançar a perfeição. Ele sabe que só num dado momento isso será possível. Por isso que ele fala, no versículo 11, que a sua esperança é alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo, de certa forma, sabia, ou ele entendia, que ele morreria, né? Então ele fala na ressurreição dos mortos. Eu acho que ele estava mais para crer, queria passar pela morte, até por um sacrifício, do que propriamente ser arrebatado juntamente com a igreja. Então ele fala que a esperança dele é alcançar, é chegar à ressurreição dos mortos. E aí, durante esse estudo, nós vamos analisando, a gente vê que o objetivo de alcançar a ressurreição dos mortos, claro, antes de tudo, é estar com o Senhor, mas quando da ressurreição dos mortos, ele sabe que alcançaria essa perfeição tão almejada e tão desejada. Eu acho que eu disse na semana passada, essa é a minha maneira de ver, essa é a minha fé, essa é a minha opinião, né, que todas as pessoas que realmente nasceram de novo, que se tornaram filhos de Deus através de Jesus Cristo, eles sofrem com as suas próprias falhas. A gente geme, né, porque a gente ainda está preso a este corpo da morte. O pecado, por vezes, ainda se manifesta. A gente faz coisas que a gente não quer fazer, a gente diz coisas que a gente não quer dizer, a gente procede de maneira que às vezes a gente entristece o Espírito Santo. E a gente não quer isso, a gente quer alcançar uma condição de não errar jamais, de não pecar, mas isso só será possível quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Quando nós formos transformados, aqueles que estiverem vivos e aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados. Então, nesse novo corpo que a igreja receberá individualmente, cada crente, né? No arrebatamento e na ressurreição, será um corpo perfeito, destituído totalmente, né, dessa fraqueza, dessa corruptibilidade, dessa mortalidade e deste pecado. Por isso ele almeja, o grande alvo de Paulo é tornar-se perfeito. Ele olha para isso, ele luta por isso e ele espera por isso. Por isso que no versículo 13, a sua atenção está naquilo que está por vir, não propriamente naquilo que ele está vivendo ou que ele já viveu, especialmente naquilo que ele já viveu, as coisas que ficaram para trás. A sua atenção está naquilo que está para vir. As coisas, na sua palavra, no versículo 13, as coisas que estão adiante de mim. Ele não está falando de um futuro neste mundo, ele está falando do porvir. Eu entendo que Paulo está na reta final
nós vamos ver que Paulo ele usa a maneira de expressar isso é como se ele estivesse tratando de uma corrida, de uma carreira. E numa corrida, chega um momento crucial, antes da linha de chegada, que é a reta final. Eu entendo que Paulo, quando escreveu aqui, ele já se via nessa reta final. Então, os seus olhos estavam postos, a sua atenção estava nas coisas que adiante, aquilo que o esperava, né? Quando o apóstolo Paulo fala dessas coisas que estão por vir, as coisas que estão adiante dele, ele está falando exatamente a respeito das coisas que estão sendo ou já estão preparadas. Deus nos preparou algo maravilhoso. Para quem? Para aqueles que conseguirem chegar ou atravessar a linha de chegada. Essas coisas são coisas preparadas para os vencedores. Quando a gente abre a palavra de Deus, nós não vamos fazer isso agora, mas quando a gente abre a palavra de Deus em Apocalipse, sempre no finalzinho de cada carta, Jesus diz: ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor. Então, são as coisas reservadas, as coisas preparadas por Deus que estão adiante de nós. O nosso foco e o foco de Paulo deve ser colocado sobre as coisas que estão lá na frente. Paulo, ele vê toda essa vida terrena como uma grande carreira, uma grande corrida. Talvez por isso, entendo eu, que quando ele escreve a sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, e ali no capítulo 4 e no versículo de número 7, ele diz que ele combateu o bom combate e ele completou a carreira. Lá em 2 Timóteo, irmão, ele já estava mais perto ainda da linha de chegada. Ele já estava antevendo, inclusive, o sacrifício dele, o martírio dele. Paulo, quando escreve 2 Timóteo, ele já está vendo isso. Quando ele escreve Filipenses, ele sabe que já está perto do fim. Mas em 2 Timóteo, ele certamente chega ao ponto de dizer: eu completei a carreira. Ele já está vendo a faixa bem pertinho dele. Claro que ele ia atravessar essa faixa de uma forma... ele iria ser, como ele mesmo diz, oferecido como libação. Ele ia ser martirizado. E certamente o Espírito Santo de Deus já havia dito a ele que ele passaria por esse momento. Então Paulo vê essa nossa vida aqui, a nossa carreira cristã, a nossa caminhada, ele vê como uma carreira, ele vê como uma corrida, aonde os corredores, irmãos, e quem já correu sabe, tem que ter uma atenção tremenda, especialmente, como no caso dele, quando se está na reta final, irmãos. Não sei se você já viu essas provas, essas competições, aonde excepcionalmente o corredor olha para trás, só se ele estiver muito na frente, Via de regra, os olhos estão sempre postos à frente. Por isso que a gente entende que Paulo ele está vislumbrando, comparando aqui como uma grande corrida. E o objetivo, irmãos, é atravessar a linha de chegada. Você imagina uma corrida de 30 quilômetros, 20 quilômetros. E você corre, sabe, com uma desenvoltura, você vai bem, e quando chega no final, chegar próximo ao final, você não aguenta mais, e você não consegue atravessar a linha de chegada. Imagine uma pessoa que está a alguns metros da linha de chegada e acontece alguma coisa
ele desmaia e ele não consegue terminar, depois de ter corrido tudo. Então, Paulo, ele se empenha, ele se esforça, porque ele quer chegar nessa linha de chegada. Completar a carreira, ele quer isso. Muito embora a nossa carreira, ela não diga respeito a uma competição, onde nós não temos que competir com outras pessoas. Nessa carreira, acho que a gente tem que competir com a gente mesmo, né? Com a carne, com o mundo, com o pecado. Não é uma disputa entre as pessoas. Cada um tem a sua carreira. A minha carreira é esta. Eu corro sozinho, não estou competindo com ninguém. Mas eu estou lutando para vencer o pecado, vencer a mim mesmo, né? A carne. Essas coisas que você sabe. Então eu tive cuidado de pegar uma tradução que é a nova tradução na linguagem de hoje, só para você entender, esse versículo 14, agora no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, na nossa versão que a gente tem aqui da Almeida, diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Prossigo para o alvo. Ele insiste, né? As coisas que estão diante dele, o alvo, ele correndo para alcançar esse alvo. Então, a tradução na linguagem de hoje é interessante e diz assim, ó, no versículo 14 do Filipenses 3. Eu corro direto para a linha de chegada. Então, a ideia realmente é de uma corrida. A fim de conseguir o prêmio da vitória. Então, só receberá aquilo que diz lá em Apocalipse, os vencedores. Os vencedores, no nosso caso, não é quem chega em primeiro lugar. Os vencedores aqui é quem chega e termina a corrida. Quem passa pela fita. Esse é o vencedor. Então eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Note bem que agora, irmãos, essa nova vida que ele fala, não é essa nova vida aqui no mundo, que nós temos, aqui nós já temos um novo viver. Muitas coisas foram abandonadas, nós temos agora o Espírito Santo que faz morada em nós, né? Estamos sendo trabalhados no nosso caráter, mas quando ele fala dessa nova vida, irmãos, ele fala da eternidade, ele fala da glória. Ele fala daquele momento, daquele estado em que a igreja se encontrará no seu corpo glorificado, aonde nós seremos como Cristo é. Jesus diz que nós seremos como os anjos. Se lembram? Quando perguntaram para ele sobre aquelas pessoas, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles armam uma pegadinha para o Senhor, dizendo: Senhor, nós temos um amigo aqui que casou com uma mulher, né, ele morreu, não deixou filho, e aí o segundo irmão, na ordem, assumiu, né, a cunhada como esposa para gerar filhos, morreu. E foram os sete irmãos, tinha 7 irmãos. Olha só que conversa fiada para cima de Jesus, né? E morreu também o 7º e não deixou filho, né? Lá na glória, ela vai se casar com quem? Eles perguntaram para Jesus. Jesus diz assim, olha, ele fala algumas coisas, mas uma das coisas que ele diz assim, lá não haverá casamento. Lá nós seremos como os anjos, né? Então é um corpo diferente, não haverá pecado, não haverá... É outra situação, e nós seremos perfeitos. Eu entendo que antes da queda do homem, Adão era perfeito. Deus fez o homem perfeito. Entretanto, deu a ele a possibilidade de desobedecê-lo, né?
Deus permitiu que o homem desobedecesse, muito embora ele foi advertido que por conta da sua desobediência, ele entraria num estado de morte. Paulo fala muito sobre isso no livro de Romanos. Né? Mas eu creio que Adão, ele era perfeito, ele não estava sobre o domínio, ele não era escravo do pecado. Né? Eu acho que Adão era um ser perfeito. Não sei sinceramente avaliar se o nosso estado de perfeição, a nível de essência, de alma, na eternidade será mais ainda do que Adão. Mas Adão, dentro daquilo que nós conhecemos, poderia ser considerado uma pessoa perfeita. Tanto é que é o primeiro Adão e o segundo Adão. Né? Por quê? Porque Jesus Cristo foi perfeito, não houve pecado nele. E antes da queda, Adão também era assim. Né? Então o grande trabalho de Deus de trazer de volta a condição de perfeição só vai se consumar na eternidade. Na eternidade nós seremos como Ele é, diz a Bíblia. É o trabalho de Deus. Aqui nós nos esforçamos, nós vamos sendo trabalhados por Deus, Deus vai nos limpando, Deus vai nos purificando, de tal maneira que podemos chegar, se Deus nos abençoar muito, a uma quase perfeição. Quem sabe alguns poderão chegar no nível de Paulo, no nível de Pedro, mas não serão totalmente perfeitos. Muito bem. Dando prosseguimento ao nosso raciocínio, uma vez que Paulo coloca toda a sua atenção, Paulo coloca o seu olhar, né, para aquilo que está diante dele, ele consegue ver de alguma forma o que está sendo preparado, né, para ele. Diz ele que ele sequer olha para trás, que é uma característica, né, de alguém que corre uma competição. Se nós fôssemos trazer para um exemplo de competição onde existe realmente concorrência entre corredores, né? Qualquer vacilo, qualquer olhada para trás, você imagina uma pessoa correndo e olhar para trás, né? Ele pode tropeçar, ele pode perder velocidade, ele pode perder a corrida por causa de um descuido desse. Então o corredor, normalmente, principalmente esses velocistas, não sei se você já viu um velocista correndo, os olhos dele ficam, mas não sai. Né? E a gente tem a impressão que Paulo ele está tentando traduzir isso para nós e trazer isso para que a gente possa entender qual era a sua atitude com relação a essa carreira. Né? Nada podia nos distrair, tirar a nossa atenção. Né? E ele mesmo diz que sequer olhar para trás. Né? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecer-se, irmãos, não dá bola para aquilo que já passou. É passado. E Paulo deixou muita coisa para trás. Ele se esqueceu de muita coisa. Inclusive, justamente essa atitude dele de esquecer-se das coisas que ele tinha, que ele abriu mão, é que dá, né, o ensejo para ele entrar nesse caminho. Né? Ele tem um alvo, aquilo que ele tinha, aquilo não tem mais valor, aquilo ficou para trás, aquilo não tem valor nenhum, ele se esqueceu daquilo. Paulo, mas você deixou aquele vidão, você deixou os teus títulos. Rapaz, isso ficou para trás, para mim morreu, eu prossigo para frente, para o alvo. Né? Nesse último domingo, não sei se os irmãos se recordam, mas nós trouxemos uma palavra justamente sobre a necessidade de nós olharmos na direção certa. Né? Quem esteve na igreja deve se lembrar, né? E quem não esteve fica sabendo. Né? Nós falamos um pouquinho sobre as tentações que nos levam a direcionarmos a nossa atenção, o nosso olhar, o que Paulo está dizendo, às vezes para baixo, para os lados, para trás. Né?
E claro que o olhar certo é o olhar para frente, é para aquilo que está diante de nós, né? E nós falamos no domingo, e eu acho que compensa até a gente reforçar isso, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui na carta dos Filipenses. Paulo diz que nós devemos esquecer as coisas que estão para trás. Mas quem sabe alguém no lugar de Paulo poderia de vez em quando estar olhando para trás. Puxa vida, será que eu fiz certo de ter deixado aquilo, aquela minha posição? Imagine, por exemplo, você que tinha não tem nada a ver, mas para você entender, né? Que você tem um grande emprego. Você tinha uma grande posição. E você resolve abrir mão daquela posição, daquele emprego, para você abrir um negócio. Entendeu? Para abrir um negócio. Começar uma empresa. E aí você começa a empresa, e a empresa daqui a pouco começa a dar umas tossidas, começa a passar uns problemas, e você começa, será que eu fiz certo ter deixado aquele emprego? É diferente do que nós estamos falando, do que a gente está falando aqui. Mas na vida espiritual, e nisso que Paulo está falando, haveria essa possibilidade, né, de a pessoa olhar para trás e, de repente, sentir saudade daquilo que um dia ele abriu mão por causa de Cristo. Né? Quantas coisas a gente abre mão quando a gente entra nessa carreira. Quantas coisas a gente deixa para trás, a gente deixa amizades que não nos agradam mais, a gente deixa estilo de vida, a gente deixa vícios, a gente deixa uma porção de coisa. Mas será que em algum momento a gente não será tentado a olhar para trás para coisas que a gente deixou e a gente começa a repensar, e isso é um péssimo sinal, né? Paulo, em hipótese alguma, alguém podia questioná-lo: Paulo, mas você acha que valeu a pena? Acha que vale a pena você estar nesse caminho, sofrendo como você sofre, passando por naufrágio, açoites, sendo apedrejado e tido como morto, ser preso várias vezes? Puxa, Paulo, olha para trás o que você deixou. Não, as coisas que estão para trás eu esqueço, eu prossigo para frente, né? Esse olhar para trás, ele pode representar ele pode ser um vestígio de uma atitude de indecisão num dado momento. Tomou a decisão, mas chega num momento a indecisão. Prossigo. Paulo diz que ele prossegue para frente. Mas alguém diz: será que vale a pena? Será que compensa prosseguir? Puxa vida, eu fui ensinado na igreja de uma maneira, eu vejo as coisas hoje diferentes, porque muitas vezes se é ensinado errado, muitas vezes se promete coisas que a Bíblia não promete, que Deus não promete, e muitas vezes as pessoas são engodadas, e quando vem o tempo da prova, puxa, será que vale a pena? Será que isso é um viver cristão? Passar por essas coisas, abrir mão de tantas coisas? Então chega um momento que pode haver uma atitude de indecisão. Prossigo ou não prossigo? E isso pode ser até um prenúncio de uma desistência. Então o olhar para trás, ele é muito perigoso. Porque o que está à frente é maravilhoso, irmãos. O que está reservado para a igreja. O que está reservado para a igreja não são os bens desse mundo. Não é a prata e o ouro desse mundo, muito embora a gente possa alcançar enquanto vive. O que está preparado é algo infinitamente maior e melhor. Lucas 9 e 62, Jesus disse que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Isso Jesus falando para os discípulos. Jesus está separando um grupo de pessoas que serão obreiros, serão evangelistas, serão desbravadores,
serão pessoas que vão expor a vida e num dado momento serão tentados a olhar para trás. Então Jesus diz que aquele que mete a mão no arado, quem mete a mão no arado, irmão, é aquele que vai começar a trilhar o campo, a preparar o terreno. Você imagina, o camarada botou a mão no arado, o que se supõe? Que ele vai começar a trabalhar, mas bota a mão no arado e depois olha para trás, esse não é apto para o reino de Deus. Ou seja, as pessoas que são aptas para o reino de Deus são pessoas tipo Paulo, que se esquecem as coisas de trás e vão para a frente e não desistem, prosseguem para o alvo. Israel sentiu saudades do Egito. Israel foi, em alguns momentos, a gente vê ali no início, no Êxodo, a gente vê em algum momento o povo ficar indeciso e em algum momento até dizer mesmo que fizeram um mau negócio em seguir Moisés e que a ideia deles seria voltar para o Egito. Muito embora eles tenham vivido um tempo significativamente grande, longo, muitos anos, algumas centenas de anos, na condição de escravos, mas mesmo assim, eles, diante do aperto, porque o caminho é apertado e estreito, algumas vezes bem apertado, e diante daquele, por exemplo, aquele momento quando os espias vão olhar a terra e voltam com a notícia assim, aqui só tem gigante, rapaz, nós estamos perdidos. Isso aqui é uma terra que engole os moradores, isso aqui devora os moradores. Não tem como. O povo começa a chorar, o povo começa a lamentar, e o povo quer voltar para o Egito. Quer estabelecer um novo líder para eles e voltar. Olhar para trás. Essa é uma atitude que desagrada a Deus. E muitos pereceram por essa atitude, por essa postura. A mulher de Ló olhou para trás. O Egito é uma simbologia do mundo, e Sodoma também é uma simbologia do mundo. E a gente vê na Bíblia o povo de Deus olhar para o Egito, querer voltar, e a gente vê a mulher de Ló, quando está saindo de Sodoma, com os anjos, com o marido e com as filhas, para se refugiar numa cidade, e atrás o fogo começa a pegar, enxofre, e a cidade vai ser destruída, e já está sendo destruída. De alguma forma, isso mexeu com o coração da mulher de Ló. E a ordem do anjo é que ninguém deveria parar, prosseguir para o alvo. Havia um alvo naquele momento, fugir da cidade para um determinado lugar. Ele disse, não pare e não olhe para trás. Isso é uma mensagem para nós, irmãos. A mulher parou e olhou para trás. Entendo que havia no coração dessa mulher talvez um saudosismo, já nesse momento um saudosismo, talvez as suas amizades, sabe lá o que prendia ela a essa cidade, uma cidade que estava sendo destruída por causa do pecado. Esse mundo nós sabemos que será destruído por causa do pecado, e Deus está nos tirando deste mundo, e Deus vai nos levar para estar com Ele, e isso é o que nós temos que desejar. Muito embora durante algum tempo estejamos nesse mundo, e para tanto devemos ser sal e devemos ser luz nesse mundo. Amém? Olhar para trás, irmãos, pode simbolizar ressentimento. Ressentimento daquilo que se fez a nós. Vou repetir. Olhar para trás é uma atitude que muitas vezes é sinônimo de lembrança, de algo que não sai, muito mais do que só na mente, não sai do coração. Ressentimento que constantemente nos faz olhar para trás, quer dizer, olhar para um tempo onde a gente foi machucado, onde a gente foi traído, onde a gente foi desprezado, sabe? E pessoas que têm ressentimento, pessoas ressentidas, pessoas que constantemente remoem aquilo que ficou para trás,
elas têm dificuldades em caminhar, em correr. Isso é empecilho, isso é embaraço. E Deus pode limpar o nosso coração de todo o ressentimento, de toda mágoa. Precisamos esquecer tudo o que sofremos no passado, para podermos ter liberdade. Irmãos, quem tem o coração limpo tem liberdade para correr para Cristo. Quem tem o coração pesado tem dificuldade, porque está olhando para trás. E eu seria hipócrita dizendo que é fácil. É muito difícil, muitas vezes, a gente esquecer coisas que nos fizeram no passado, coisas que sofremos no passado. José do Egito, ele foi maltratado pelos irmãos. Deus tinha um plano lindo para José. E, de certa forma, antecipa para ele o que haveria de fazer, muito embora ele tivesse uma compreensão, mas ele não tinha total compreensão do que Deus iria fazer com ele no futuro. Então nós podemos dizer seguramente que José, havia algo preparado para José. E muito embora ele tenha sido maltratado, traído pelos irmãos. Na verdade, irmão, os irmãos queriam matá-lo. Um deles disse, não vamos fazer isso. Vamos então jogá-lo aqui nessa cova, e ele vai ser vendido para os midianitas por algumas moedas de prata. José, ele não guardou ressentimento. O mais bonito de toda a história, quando a gente lê a história de José, irmãos, não é propriamente, para mim pelo menos, não é propriamente o fato dele ter se tornado governador. Porque não pense você que é uma coisa fácil ser governador, ser um presidente. Não queira. É difícil. Então eu acho que o maravilhoso dessa história não foi o fato dele ter sido levantado de uma condição de encarcerado para a condição de governador. Num dia. Não. Eu acho que o maravilhoso da história de José é o fato de que ele tinha todo o poder para se vingar dos seus irmãos, e isso seria uma mancha para ele. Imagine se ele mandasse matar os seus irmãos. E o maravilhoso justamente é porque o coração de José, permaneceu limpo. Talvez ele durante algum tempo guardou alguma tristeza por aquilo que os seus irmãos fizeram. Mas José tinha a compreensão no final, ele entendia, ele claramente via que aquilo foi uma agir de Deus. Deus, na realidade, levou ele para o Egito naquela condição para lá ser o governador. E quando José, ele se casa e nasce o seu primeiro filho, o primogênito, e o primogênito, ele coloca o nome dele de Manassés, que significa, entre aspas, perdão. Você sabia disso? Eu digo entre aspas porque a Bíblia diz qual é o significado, e para mim isso é sinônimo de perdão. Abra a palavra de Deus em Gênesis, nós já estamos quase no final. Gênesis 41. Versículo 51. Gênesis 41 e versículo o versículo 50 diz assim, e nasceram de José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome. Antes que viesse o ano da fome. Então, ele ainda não tinha se deparado com os irmãos, ele não tinha encontrado os irmãos ainda, aqui, nesse ponto.
2 filhos que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Versículo 51. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele esqueceu simplesmente os irmãos? Não, ele esqueceu o que ele tinha sofrido, que os irmãos fizeram. Isso não estava mais, não ocupava mais a mente dele, isso não ocupava mais o coração dele. Como é importante nas nossas, até mesmo, irmãos, no nosso dia a dia, nas nossas posições que a gente ocupa, né, a gente ter o coração limpo e a gente não tomar atitudes e proceder de maneira influenciada pelos nossos ressentimentos e pelas nossas mágoas. Como é ruim. Como é bom quando a gente pode, especialmente na condição como ele, de um governador, de tomar decisões totalmente isenta de, de mancha, de sujeira, de mágoa, de ressentimento. Olhar para trás, finalmente, pode significar sentimento de culpa. Olha só, irmão. Sentimento de culpa, sim, pode significar sentimento de culpa. Às vezes é muito difícil a gente nos perdoar. Eu, graças a Deus, acho que não tenho esse problema, né? Acho que nunca tive. Muito embora tenha pecado muito na minha vida, mas acho que nunca pequei a esse ponto de eu ter que ficar carregando isso muito tempo. Mas você imagina alguém que conhece a palavra de Deus, alguém que tem um envolvimento com as coisas de Deus e por algum descuido, por alguma infelicidade, ele comete um deslize, um erro, um pecado, né? E aí você sabe que nesse momento nós temos alguém do nosso lado para nos acusar, né? Então, se já existe um problema psicológico nosso, com algo que a gente fez e a gente não se perdoa, imagina ainda estar ouvindo o tempo todo do lado, né? Alguém que primeiramente induz a pessoa ao erro e depois cobra da pessoa o erro cometido, né? Então, imagine que problema você, no caso de Paulo, por exemplo. Paulo é um ministro da palavra, ele é um evangelista, ele tem que levar as boas novas, ele é alguém que está plantando igreja, mas ele foi um perseguidor da igreja. E aí chega ao ponto dele dizer, olha, comparando-se com os outros apóstolos, ele disse, eu sou o menor de todos. Ele chega a esse ponto de dizer, eu sou o menor de todos, porque persegui a igreja. Se Paulo, irmãos, não tem um agir do Espírito Santo na vida dele, eu acho que Paulo sempre teria um problema de ser alguém, né, que pudesse falar contra aqueles que perseguem a igreja, como ele teve em algum momento que falar contra aqueles judaizantes, aqueles que queriam trazer a igreja de volta para a lei, submetendo-se à circuncisão, né? Como aquele que ele estava, num dado dia, ele está pregando para uma autoridade, chega e tem alguém do lado que começa a desfazer a palavra de Paulo, e Paulo diz, filho do diabo, até quando has de perverter os caminhos do Senhor? E se não me engano, acho que a pessoa fica cega por algum momento. Que autoridade teria ele? Como poderia ele exercer esse zelo pela igreja se houvesse nele esse sentimento de culpa constante? Não, eu não posso, eu não mereço, não tem como, porque eu mandei matar muita gente da igreja. Esse é o texto em 1 Timóteo. E aí a gente encerra. 1 Timóteo, capítulo 1. Note que o próprio apóstolo Paulo, ele teria coisas, ele teria e tinha coisas
para o que ele pudesse estar olhando, que tinha ficado para trás, mas ele não olhava. Não olhava para os seus títulos, para a sua posição e até o mal que ele fez para a igreja. 1 Timóteo, capítulo 1. E versículo de número 12. Eu dou graças a Deus, eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Olha só, a mim, que antes fui blasfemo, fui perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, Paulo ele tinha uma consciência do que ele fez, mas isso não o impedia. Porque não é uma amnésia que a gente passa. A gente não passa a ter uma amnésia. Quando se diz que a gente se esquece das coisas, não é uma amnésia. José não tinha esquecido daquilo que os irmãos tinham feito, mas não guardava mais ressentimento. Aquilo não o incomodava mais. Paulo sabia que ele tinha se tornado, na concepção dele, o principal dos pecadores. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua paciência, toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, nós podemos citar muitas coisas, irmãos, que nos faz olhar para trás. Vamos olhar para frente. Vamos ter os nossos olhos postos na linha de chegada. E o dia de nós passarmos a linha de chegada, ninguém sabe. Especialmente nos nossos dias, né, irmão? Ninguém sabe. Alguns já estão chegando na linha de chegada. Os irmãos entenderam? Existem irmãos nossos que já estão cruzando a linha de chegada já. E a eles está garantida. Já está preparado. Porque foram fiéis, porque permaneceram, porque perseveraram e não olharam para trás. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te louvamos pela tua palavra. Deus maravilhoso, é uma palavra que nós necessitamos, Deus, nesses dias, especialmente nesses dias. Que o teu Espírito Santo fortaleça nosso coração, que o Senhor nos capacite a olharmos para o alvo, a perseguirmos o alvo, a olharmos para as coisas que estão diante de nós, Pai, e não para as coisas que ficaram para trás. Até mesmo para as circunstâncias do presente, Senhor, que os nossos olhos possam estar postos naquilo que está preparado para nós, que não venhamos a andar por vista, no sentido de olharmos o que está agora, nesse momento, nos rodeando, as circunstâncias aonde estamos envolvidos, Pai, neste momento difícil da humanidade, mas que os nossos olhos possam estar na eternidade, na linha de chegada. Abençoa cada filho teu, cada filha tua, abençoa cada família, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? E glórias a Deus. Deus abençoe meu querido irmão, minha querida irmã. Vá na paz do Senhor.